Pessoal, conforme tinha prometido para você, o primeiro de 3 vídeos para a gente entender melhor esse mundo de cabeça para baixo que a gente vive. Segundo os intelectuais que eu paro para ler e escutar, esse mundo de hoje foi gestado durante todo o século XX. Mas eles escolhem basicamente um acontecimento lá na década de 1970, de natureza econômica, para ficar didaticamente mais fácil a gente entender. É por onde eu vou começar. 1973, a crise do petróleo. Por que isso aconteceu? Pô, bem simples. Nesse ano, Israel travou uma guerra contra uma coalizão de países árabes. Israel venceu com o apoio de alguns países ocidentais. Em represália, os países árabes exportadores de petróleo fizeram o quê? Uma série de retaliações contra o Ocidente. Dentre essas retaliações, um aumento de 300% no preço do petróleo. Só para você ter uma ideia, aumentar algo em 300% significa pegar o valor dessa coisa e multiplicar por 4. Isso é um aumento de 300%. E aí foi o que aconteceu? Pô, bem simples. O mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, década de 50, década de 60, estava experimentando, inclusive os países comunistas estavam experimentando crescimentos, taxas de crescimento econômicos, olha, maravilhosas, a ponto dos economistas chamarem aqui no Ocidente de Era Dourada. Ora, com essa crise do petróleo, claro, tinha outros fatores, mas basicamente o petróleo, o mundo ocidental entrou em estagflação. Que palavra é essa? Lá da economia, uma coisa hiper desagradável. Estagflação é quando você tem um altíssimo desemprego, uma altíssima inflação convivendo junto. Isso resulta em baixo crescimento. Então, foi justamente isso, o pontapé inicial, vá anotando aí, que fez com que o mundo começasse a se modificar lentamente. Então, de todos os fatores que ajudam a explicar o mundo de hoje, o primeiro é a crise do petróleo, em 1973. Bom, o segundo fator, a gente começa lá no início da década de 1980, quando a política econômica, que ficou conhecida como neoliberalismo, assumiu um rosto, ou melhor, assumiu 2 rostos, o de Margaret Thatcher e o de Ronald Reagan. Cada um no seu país, Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, cada um deles adotaram políticas que terminaram enfraquecendo a classe trabalhadora, reduzindo conquistas que esses trabalhadores tinham e que terminou, depois do neoliberalismo, se espalhando pelo mundo. Bom, a literatura econômica chama os trabalhadores atingidos por este neoliberalismo da década de 80, olha só você o termo que os economistas usam, de perdedores da globalização. Então, o segundo fator que a gente já viu, esse é o segundo, que vai tentar explicar a longo prazo por que nós chegamos nesse mundo.